Você já ouviu falar em fake news? Claro que já, né? Porque, infelizmente, esse é um assunto que tem tomado conta das discussões aqui no Brasil, lamentavelmente. Você já deve ter recebido alguma fake news e espero, embora saiba que a maioria também já compartilhou fake news, e isso é lamentável até porque fake news é crime. Fake news é destrutiva. Fake news pode matar, como já houve casos aqui no Brasil, inclusive. Fake news, quando você recebe algo no seu celular, você deve checar a informação e não é difícil checar informações para saber se é fake ou se é fato aquela informação que você está recebendo. Seja na política, na saúde pública, seja em relação à igreja, seja em relação a qualquer assunto que for. O problema é que a maioria não quer investigar, tem preguiça, não tem muito conhecimento e acaba compartilhando uma prática criminosa. Mas tendo dito isso, hoje eu quero neste vídeo apresentar a você 5 fake news da história do cristianismo. Você está me dizendo que o cristianismo já produziu fake news? O que você acha? O que você acha? Será que recentemente, será que esse ano, o cristianismo até no Brasil, ou algumas igrejas, claro, eu não estou generalizando, ou melhor, algumas pessoas ligadas a algumas igrejas não produziram fake news no Brasil, não? O que você acha, hein? Fala a verdade. Agora, não é disso que eu vou falar, não. É na história do cristianismo. Também foram produzidas fake news, sim. E hoje eu vou lhe mostrar 5 fake news da história do cristianismo. Tá preparado? Tá preparada? Antes, é claro, você vai curtir esse vídeo, deixar aquele like legal e também se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E, é claro, fica aqui o convite para você aproveitar todo o conteúdo no canal. Tem série 5, tem perfis teológicos, tem dicas de livros, tem cursos, tem conteúdos exclusivos para membros, tem muita coisa legal. Mas vamos falar das fake news da história do cristianismo. A primeira fake news que você já ouviu e que muitos têm como verdade é a conversão de Constantino. Constantino foi um imperador no século IV que reunificou todo o Império Romano e que deu benesses ao cristianismo. E por isso muitas pessoas falam que num determinado da vida Constantino se converteu ao cristianismo e por isso foi um apoiador da causa cristã. Essa é uma fake news que a história já mostra que é fake news. Constantino não há registros de uma conversão sincera, genuína, verdadeira de Constantino ao cristianismo. Teve pessoas da sua família, sim, que eram cristãs, mas não Constantino. O que Constantino fez foi, no Edito de Milão, em 313, acabar com a perseguição aos cristãos nos seus territórios. Embora aquele documento nem tenha sido por causa dos cristãos, mas um dos pontos tratados foi esse. E é claro que depois Constantino fez uma série de benesses ao cristianismo. A maior delas foi a convocação do Concílio de Nicéia, com tudo patrocinado por ele. Agora, tinha um interesse, é claro. Constantino não fez isso porque ele queria dar férias para os bispos do cristianismo. Não. É porque o cristianismo estava rachando por causa da questão ariana. E começou a rachar de tal maneira que começa a deixar Constantino preocupado. Não com o cristianismo, que ele não está nem aí para isso, mas com a integridade dos seus territórios que estavam recentemente unificadas por ele. Tanto é que ele muda a capital de Roma para Bizâncio, que passa a se chamar Constantinopla. Ele faz isso para que houvesse uma solução. E provavelmente o que pode ter acontecido é Constantino ter sido batizado no leito de morte
pelo Eusébio de Nicomédia, que era um ariano. Ou seja, ele, se foi batizado como um ariano e não como um cristão de fato, convertido ao cristianismo, como muitos acabam dizendo. No século VIII foi encontrado um documento, ou forjado um documento chamado a Doação de Constantino, que fala que ele se converteu, que ele saiu de Roma para não atrapalhar o bispo, mas depois se provou que era um documento fake, que era um documento falso, e não se comprova historicamente a conversão de Constantino. Fake news número 2. Essa protestante evangélico, principalmente, adora dizer: na Idade Medieval a Igreja Católica proibiu que as pessoas lessem a Bíblia. Fake news número 2, essa. É uma baita fake news. Primeiro que na Idade Medieval, até a Reforma Protestante, não dá para falar a Igreja Católica como sendo uma diferenciação da Igreja Reformada. Só podemos falar de cristianismo ocidental e de cristianismo oriental. Só isso que pode se falar. Também não é verdade que a Igreja Católica ou a Igreja Cristã Ocidental, na época medieval, proibiu as pessoas de lerem a Bíblia. Naquela época havia um déficit educacional enorme e o analfabetismo alcançava, em alguns lugares, quase 100% da população. 95% da população. Na verdade, apenas alguns nobres e o clero sabiam ler e escrever, porque livros era algo muito caro. Tinham livros que custavam o preço de um castelo na Idade Medieval. Então, ler e escrever não era uma tarefa comum como é para nós hoje. E, portanto, quase ninguém sabia ler e escrever, apenas as pessoas que lidavam com a cultura formal, que era a igreja, o clero. E depois, a partir do século XII, XIII, as faculdades também ligadas a essa igreja. Na verdade, se não fosse o trabalho dos monastérios na Idade Medieval, nós hoje não teríamos a Bíblia escrita e impressa em nossas mãos. Porque houve invasões na Europa, destruições de templos, de símbolos sagrados, e se os mosteiros não tivessem guardado exemplares da Bíblia a 7 chaves, provavelmente a Bíblia também teria sido destruída e não teria chegado a nós hoje. Então, o trabalho foi muito mais de preservação do que de proibição em relação ao povo. Claro que vale uma crítica, que a igreja naquela época poderia ter incentivado mais o hábito de ler, de escrever, mas é claro que essa é uma crítica anacrônica, porque eram valores que não eram tão valores assim naquela época, naquele cenário, mas dizer que a igreja proibiu a leitura da Bíblia é uma fake news, sim. Agora vale um comentário que depois, bem depois, no século XVI, Lutero e Philipp Melanchthon fazem uma reforma educacional na Alemanha, e isso foi sim profundamente eficaz. Terceira fake news. Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Provavelmente é uma fake news do ponto de vista historiográfico. Não há como comprovar historicamente que este episódio tenha acontecido. As teses aconteceram sim. As 95 teses foram escritas por Lutero, existiram e nós podemos ter acesso a elas ainda hoje. Mas as teses naquela época eram um exercício acadêmico, que pessoas ligadas à universidade, à academia, trocavam entre si como um debate intelectual. É muito pouco provável que teses escritas tenham sido pregadas na porta de uma igreja para que as pessoas lessem e por causa disso gerou aquele movimento. Até porque, como eu falei anteriormente, na época da Reforma, mais de 90% da população alemã não sabia ler nem escrever. Então, o que adiantaria
teses escritas e pregadas na porta da igreja. Ninguém saberia ler o que estava ali. Então, essa é provavelmente algo simbólico, de uma data simbólica também, embora bastante importante para a fé reformada, porque as teses, o conteúdo delas existiram mesmo, mas o evento dele pregando na porta da igreja não se sustenta historicamente falando. Como eu falei anteriormente, posteriormente, foi feita uma reforma educacional importante na Alemanha. Antes de eu falar das outras duas fake news, se você quiser o episódio 2 dessa série, tem mais fake news, viu? Tem mais! Se você quiser a continuação, escreva nos comentários Fake News 2, que se a gente tiver bastante comentários, eu faço o segundo vídeo das fake news da história do cristianismo, ok? Quarta fake news: os liberais esvaziaram as igrejas na Europa. Que fake news das grossas essa, hein? O que esvaziou o cristianismo na Europa foram os conservadores, muitos conservadores, terem se aliado a projetos políticos de poder que foram destrutivos na Europa, principalmente no século XX, na Alemanha nazista, na Itália fascista e em outros lugares também. Isso desmoralizou grande parte da igreja no século XX. Os liberais não podem ser os culpados desse esvaziamento por dois motivos. Primeiro, porque o liberalismo não era uma denominação religiosa, não era uma proposta de pastoral. O liberalismo não era um movimento eclesial. Claro que não. O liberalismo teológico era uma metodologia científica para se estudar a Bíblia. E era uma metodologia da academia, não das igrejas. E outra, Friedrich Schleiermacher, conhecido como pai do liberalismo alemão, quando pregava, as igrejas ficavam lotadas para ouvi-lo pregar, porque as pessoas achavam que a fé cristã era coisa do passado, e o Schleiermacher provava que não era, que a fé cristã com critério científico, com critério racional e com paixão pela pessoa de Jesus, poderia ser muito comunicável ainda naquela época. E quando Schleiermacher pregava, as igrejas ficavam cheias, não vazias. E a quinta fake news desse vídeo, lembrando que se você quiser, posso fazer um segundo vídeo. A quinta é que o ecumenismo quis criar uma única igreja. Que conversa fiada é essa, hein? De quem não entendeu nada, absolutamente nada. Mas esse foi um argumento que ficou muito famoso no Brasil, principalmente no início dos anos 2000, que o ecumenismo era um movimento da Igreja Católica para unificar todas as igrejas sob a liderança do Papa. Caramba, quanta bobagem! Primeiro, o ecumenismo não foi um movimento liderado pela Igreja Católica. O ecumenismo começou com John Mott, um pregador metodista. O ecumenismo depois foi organizado no Conselho Mundial de Igrejas em 1948 e a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa não estiveram presentes. Foi um encontro apenas de igrejas protestantes. A Igreja Católica só participa de modo dialogal e como observadora, nem membro ativa a partir da década de 60, com Yves Congar, com o Concílio Vaticano II, e mesmo antes ou depois dessa inclusão católica, o ecumenismo nunca propôs criar uma única igreja, nunca propôs fazer com que as igrejas se fundissem numa única denominação. O ecumenismo nunca teve como objetivo discutir a teologia das igrejas, as tradições eclesiais e nem tampouco as administrações de cada igreja. O ecumenismo é um esforço em conjunto de cristãos para se posicionar diante da sociedade, para ser uma voz atuante, uma voz relevante diante das mazelas da sociedade na qual está inserido.
O ecumenismo é uma reunião de diálogo entre tradições cristãs e nunca quis formar uma única igreja. Não caia nessa conversa. Agora, se você quiser saber mais fake news da história do cristianismo, é só escrever nos comentários Fake News 2, que a gente faz a continuação desta série, a continuação deste vídeo. Pois é, e chegamos ao final, e é claro que eu peço a você para se inscrever nesse canal, compartilhar o nosso conteúdo e venha aprender de verdade fazendo parte da Escola de Capacitação Teológica. Torne-se membro Café Completo agora e o conteúdo disponível já vai ser liberado para você. Tchau, tchau, até a próxima.